É preciso fazer um pouco essa distinção entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, etc. e tal. O liberalismo político ele não é mercadocêntrico, não é? Em princípio. Não é? A democracia dos modernos ela foi constrangida a nascer assim. Por quê? Porque, vejam bem, era preciso refrear o poder do Estado-nação. O Estado-nação é um fruto da guerra. Esse Estado-nação, juntamente com o qual nasceu a democracia dos modernos, ele era uma estrutura guerreira, uma estrutura desenhada para a guerra. Ele nasce da chamada paz de Westfália, mas quando vocês vão falar em celebração da paz, vocês podem virar a chave. O que está falando ali é guerra, não é? A paz quando ou a vitória de um sobre outro, ou um armistício, mas a lógica que predomina é a lógica da guerra, não é? Então, cada um fica armado contra o outro, não é? Que é o sistema hoje vigente no plano internacional. Não existe democracia no plano internacional, porque no plano internacional o que você tem é a realpolitik, é o realismo político. Cada um fica armado porque, senão, pode ser invadido pelo outro, o outro é um potencial inimigo, se ele for mais forte do que eu, ele vai vir aqui, vai tomar as minhas terras, as minhas riquezas, as minhas mulheres, né, como tinha antigamente, o cara tinha que proteger, não é, a possibilidade de descendência, não é? Então, ele é um fruto assim. Bom, uma estrutura que é assim, como ela desenhada para a guerra, como é que ela vai se comportar, não em relação aos outros povos, que isso a gente já sabe, né? Mas como é que ela vai se comportar em relação aos próprios cidadãos? Essa é que é a questão. Quando o Estado-nação ele se consolida, foi preciso, para haver democracia, a segunda democracia, a democracia dos modernos, que você tivesse um conjunto de proteções para o cidadão. Proteções contra quem? Contra os inimigos externos? Não, proteções contra o seu próprio Estado. Porque ele é uma estrutura mão pesada. Ele é uma estrutura desse tipo. Ele intervém top-down, ele intervém arbitrariamente, ele está todo, vamos dizer, ele é vertical, ele é uma pirâmide. Então, se você queria democracia, tendo que conviver com uma estrutura dessa, você tinha que ter uma forte camada de proteção. Você tinha que dizer, olha, Estado, você não pode se meter na esfera das minhas liberdades individuais. O liberalismo político nasce dessa inspiração, não é? De resguardar o que eles achavam que eram os indivíduos, não é? Do poder discricionário do Estado. Não é? Então tinha que ter um Estado de direito, não é? Um Estado que não avançasse sobre os direitos dos cidadãos. Tinha que ter um Estado que não ficasse sob o comando de pessoas, mas que fosse comandado segundo uma determinada lei. Não é? Tinha que vigorar o poder da lei e não o capricho do monarca, não é? Ou o capricho do governante, fosse ele qual fosse. Não é? Então, sem esse amplo movimento liberal que se constituiu, sem o Estado de Direito, não poderia haver democracia coexistindo com o Estado. Essa é que é a questão. Não é? Porque não havia mais uma coinonia política como player. Vejam que isso aqui é sutil, mas é vital. No arranjo do Estado-nação europeu, por volta do século XVII, o que aconteceu? Quando eles reinventaram a democracia, o player passou a ser o indivíduo, o eleitor. Vejam que em Atenas, na primeira invenção da democracia, o player não era o indivíduo, era a assembleia, era aquele conjunto, era a comunidade política, era o player da democracia. Não era cada indivíduo isoladamente. Né? Na democracia dos modernos, como esse arranjo tornou socialmente impossível, não é? Diante de um mundo que vinha
secularmente de guerras, guerra dos 100 anos, guerra disso, guerra daquilo, não é? Então o Estado-nação nasce protegido contra as intempéries, vamos dizer, muito frequentes da guerra. Então como é que você faz numa situação dessas, não é? Em que você tem indivíduos, não é? Que são chamados a comparecer na democracia isoladamente, como eleitores, vão lá na urna para depositar um voto de maneira isolada, não é? Eles não se reúnem, vamos dizer assim, para exercer o poder. Eles delegam o poder a um representante, não é? Daí nasce a democracia representativa. E não nasce porque as sociedades eram muito populosas, como se diz. Nasce porque o grau de conectividade entre esses diversos clusters que foram arrebanhados nas fronteiras do Estado-nação era muito baixo para constituir um sujeito político coletivo. Quando eu falo coletivo, não entendam nada parecido com coletivismo. Não estou falando das massas, dos rebanhos. Eu estou falando das redes.